Mudar é difícil, mas não mudar é fatal. Eu fiz esse post ontem no Instagram e um grande amigo Ray falou: Cara, você devia transformar isso num vídeo e é o que eu quero trazer aqui. Quão difícil é mudar, né? Muitas vezes nós sabemos que temos que mudar, mas a gente não consegue sair do mesmo lugar, ou a gente tenta várias vezes, mas a gente acaba voltando para o período, para o ponto inicial. E eu também tenho muitos pontos que eu ainda tento, ainda não consegui vencer 100%, e eu entendi que tem dois fatores importantíssimos que influenciam, na verdade, a gente conseguir ou não conseguir. Quer ficar aqui comigo até o final e descobrir isso aí? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Diego Belo, sou fundador da rede de escolas de inglês Old Castle, e eu adoro trazer esses ensinamentos aqui, porque são coisas que eu vivo na minha vida, né? Eu já venci alguns hábitos extremamente difíceis, algumas mudanças que eu tive na vida que foi muito difícil, e eu gosto de compartilhar. Ainda tem outras para trabalhar com certeza. Eu mesmo, por exemplo, tenho muita dificuldade em mudar as minhas rotinas, por exemplo, de alimentação e de exercício físico. Eu peno muito para conseguir manter alguma coisa, né? Eu nunca paro, só que eu fico sempre oscilando. Então, se eu estou na academia, eu tenho alguns dias que eu deixo de ir, eu deixo de fazer alguns exercícios. Quando eu falo que eu vou parar de comer certas coisas, quando eu vejo, eu já estou comendo. Então, é difícil, realmente, essas mudanças são difíceis. Mas eu percebi que muitas vezes a gente tenta ir no extremo, né? A gente quer fazer uma mudança, causar uma mudança e a gente vai no extremo. Só que a gente não consegue sustentar por muito tempo. Ela tem que ser baseada em duas coisas, que é o que eu quero trazer aqui hoje. O primeiro ponto é o hábito, né? Todas as coisas que a gente precisa mudar e não consegue é porque tem um hábito enraizado ali muito forte nesse ponto e você precisa entender a raiz dele, o que está acontecendo, por que você não consegue trabalhar isso aí. Primeiro, vamos entender como funciona, né, o hábito. O hábito é lógico que é uma série de repetições, ele acaba virando algo natural e aí ele cria um hábito, né? Porque você faz aquilo depois de um certo tempo, de uma certa frequência, né, de várias repetições. Porém, ele tem gatilhos. Existem gatilhos que causam esse hábito. Por exemplo, tem um livro muito legal que fala disso, que é O Poder do Hábito. E aí ele conta como que funciona o hábito das pessoas. Então, ele funciona igual para todo mundo. Por exemplo, você tem um gatilho inicial, que é a forma como você se sente, aí você preenche esse espaço ou esse vazio com um hábito, e aí pode variar. Para o quê? Para você se sentir completo, para você se sentir preenchido do outro lado, saciado. Então, por exemplo, os alcoólatras anônimos, né, o AA, eles fazem um tratamento de mudança de hábitos sem usar a medicação. Então, quando a pessoa se sente, por exemplo, sozinha, o hábito dela é a bebida ou a droga. Para quê? Para ela se sentir mais amparada. Então, eles trocam esse processo que está aqui no meio. Então, ao invés de você beber para você poder se sentir amparado, eles têm aquele negócio do padrinho, né? De ter alguém do lado que está sempre conversando, orientando, preenchendo aquele vazio, né? Muitas vezes, por exemplo, você tem o hábito de tomar aquele cafezinho de tarde, né? E a gente sabe que todo hábito, ele traz consequências, né? Benéficas e maléficas também. Então, por exemplo, aquele hábito que você tem de tomar o cafezinho no meio da tarde. Então, você se levanta, vai lá tomar o cafezinho, isso faz com que você talvez engorde, ou talvez você gaste muito dinheiro, porque vai um dinheirinho hoje em dia nisso, né? Tudo está muito caro, e se você fizer isso todos os dias, vai ter um belo gasto no final do mês. Mas você precisa entender onde está esse gatilho aí. Então, por exemplo, quando você levanta da sua mesa, talvez no trabalho, agora não que a gente está em home office, né? Mas quando você levanta da sua cadeira para tomar um café, como que você se sente naquele momento? É importante você entender isso. Talvez você está angustiado, ansioso, estressado, e aí você precisa talvez esvaziar um pouco aquilo, né? A cabeça. Você precisa dar uma pausa no trabalho. Então você sai, né? Que aí é o hábito de tomar o café, para você se sentir mais aliviado, mais relaxado, para então você voltar para o trabalho de novo. Qual que é a grande sacada? Troca o hábito ali no meio. Então, ao invés de você sair para tomar um café, sai para ir na mesa de alguém conversar um pouco, jogar a conversa fora. Você tira, às vezes, a cabeça um pouco do trabalho e a deixa, né, que você tem ali, como você se sentir ali pressionado, exausto, você preenchendo na mesa de alguém e a sua recompensa continua sendo a mesma. Então a gente tem que entender essas sacadas. Só que eu já vi muitas vezes que pessoas que trocam um hábito ruim por outro ruim.
Por exemplo, pessoas que têm o hábito de drogas, né, ou bebidas, elas trocam esse hábito por jogos. Então elas se sentem talvez ansiosas, aí elas consomem a droga ou a bebida para elas se sentirem saciadas. E aí elas trocam a bebida pela droga, pelo jogo, né? Só que a gente sabe que compromete também de outras formas, mas talvez seja um processo, né? E uma outra coisa que eu trago para ajudar nesse processo é aquele método, né? A filosofia do Kaizen, que eu sempre falo aqui, que é a filosofia dos pequenos passos. Não queira fazer uma mudança muito drástica na sua vida do dia para a noite, porque você não vai conseguir sustentar. E isso vai fazer com que tenha uma pressão maior sobre você e chega uma hora que você vai desistir e talvez nem volte a trabalhar esse ponto de novo. E aí você vai se sentir frustrado sem esses resultados que você busca por um esforço que talvez tenha feito de uma forma errada. Então, quando a gente fala dos pequenos passos, faz um dia após o outro. Tem um livro que fala muito sobre isso, né? Esses pequenos passos, que é o Kaizen, que ele diz assim: se você não consegue ir para academia, você não tem essa disciplina ainda, mas precisa fazer exercícios físicos, mas você não gosta e não aguenta fazer muito, então ele dá o exemplo: você está assistindo sua novela, no intervalo você levanta e faz um agachamento e senta de novo. Ou você levanta e vai até a cozinha, toma um pouco de água se você quer melhorar um pouco sua alimentação e volta. Então, esses pequenos passos você repete por uma semana. Depois você dobra isso, né? Faz 2 agachamentos ou vai na cozinha beber água e faz um exercício, eu não sei. Mas são pequenos passos, depende da sua rotina, depende do que você está buscando. Esses pequenos passos parecem ser muito maçantes, né? Mas é exatamente isso que faz com que a gente não consiga terminar, porque a gente quer os resultados para ontem e a gente tem uma vida inteira. Se você não estiver morrendo a ponto de morrer e precisar mudar do dia para a noite, você tem tempo. Vá aos poucos. Faz um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Se você tem a casa inteira para limpar, começa limpando só seu quarto. Não pensa no projeto inteiro. Quando a gente pensa no projeto todo, na grande mudança, a gente aciona a nossa amígdala que a gente tem aqui, que ela é responsável pelo medo, aquilo que paralisa a gente. Então, quando a gente pensa no problema de uma forma completa e grande, aquilo nos paralisa ao invés de nos motivar. Então, o hábito é o primeiro ponto ali que interfere muito na nossa mudança. Então, entenda a raiz do seu problema, do hábito, por que você se sente daquele jeito, para você poder trocar essa rotina que você tem para que tenha a mesma recompensa. Esse é o primeiro passo. O segundo é que a gente tem que entender que nós temos prioridades na vida. Por exemplo, como eu disse, eu tenho dificuldade na parte de exercícios físicos, né, de alimentação. Eu até tento, eu nunca deixo para lá, mas não está da forma que eu gostaria. Mas eu nunca coloco isso como prioridade. E quando a gente coloca como prioridade, a gente vai lá e faz. Quando essa prioridade faz sentido pra gente, a gente vai lá e faz. Quando é questão de vida ou morte, que é uma prioridade ali que não se discute, a gente vai lá e faz. Quando é o chefe que pede, a gente vai lá e faz. E por que a gente não faz muitas vezes com a nossa vida, né? Com aquelas coisas que a gente gosta? Porque talvez não seja a prioridade daquele momento. Uma vez eu conversando com uma pessoa e ela estava falando: nossa, eu não sei porque eu não consigo escrever, né? Eu tenho um blog e esse blog para mim é a minha vida. E eu disse: como assim? Se esse blog é a sua vida para você, por que você não consegue escrever? Ela falou: não sei. Eu falei: mas por que isso é importante para sua vida? Ela falou: porque eu queria ser rica e famosa. Eu falei: será que isso é um motivo suficiente para isso? E aí eu lembrei de um exemplo que um grande amigo, o Renan Martins, me deu uma vez. Ele falou: todo mundo gostaria de ter um corpo escultural, não é verdade? Sim. Só que você está disposto a ir malhar todos os dias, a mudar totalmente a sua dieta, a você deixar de fazer happy hour com os amigos, você tem que comer de 3 em 3 horas e talvez você tenha que preparar sua comida, vai dormir mais tarde, vai treinar, vai acordar mais cedo. Você está disposto a isso? Aí a pessoa fala: não, aí eu não estou disposto. Então ela não é uma prioridade para você, porque talvez você ache legal, mas não faz realmente sentido na tua vida, né? E a gente precisa entender quais são as nossas prioridades. Quando tem um filho na nossa frente, a gente vai lá e coloca como prioridade, a gente se deixa para segundo plano. E eu nem vou entrar aqui no mérito de se a gente deve ou não deve fazer certas coisas, mas você tem que identificar quais são as prioridades da sua vida. Não adianta querer fazer tudo porque você talvez ache legal. Você tem que fazer porque faz realmente sentido para aquele momento. Escolha
um ponto que você deve trabalhar e faça isso aos poucos, dando pequenos passos até que você consiga chegar lá. Depois você vai mudando para outros. Eu já tive o hábito ruim, né, de fumar cigarro. Então eu fumei por 11 anos e agora, graças a Deus, faz 7 anos que eu não fumo mais. E a primeira vez eu tinha tentado parar, fiquei 9 meses e acabei voltando, me entreguei. Na segunda vez, e foi difícil essa primeira vez, eu ficava pensando sempre no cigarro, querendo voltar atrás. Na segunda vez, eu coloquei aquilo na minha cabeça inconscientemente, mas eu falei, eu vou parar, é isso que eu quero. E o que eu fiz? Eu saía com um maço de cigarro no bolso e o isqueiro também no bolso. Então eu sempre estava com amigos que fumavam, igual da outra vez, só que da outra vez eu tinha muito mais vontade. E eu sabia que aquele maço estava ali, que eu podia fumar ele a qualquer momento, mas eu escolhi não fazer. E aí as pessoas, nossa, como é que você consegue? E eu fiquei pensando comigo, talvez se eu não tivesse o maço no meu bolso, eu ficasse aflito, né? Querendo talvez ir atrás de algum lugar para comprar, para me sentir bem, mas como eu sabia que estava ali, a escolha era muito mais simples, era só eu pegar e fumar. Mas eu escolhi não fazer. E faz 7 anos que eu não fumo. Acho que talvez tenha sido um dos hábitos mais difíceis e mais fáceis ao mesmo tempo para mim. Mas é porque eu coloquei prioridade na minha vida e eu pensava realmente na mudança de hábito. Quando eu tinha minha escola, né, no primeiro prédio, tinha uma escada que dava da rua para a recepção. E no início eu ficava na recepção. E às vezes eu estava fumando lá embaixo, tocava o telefone e eu subia correndo. E eu não conseguia falar direito no telefone. Eu era muito mais novo. E aí eu percebi que eu precisava mudar. Mas aquilo talvez tenha sido a minha prioridade, pensar na minha saúde. Então, quando eu realmente entendi a questão da saúde, eu coloquei aquilo como prioridade e aí eu trabalhei essa mudança do hábito e eu ficava sempre com uma garrafa de água. Então, quando eu me sentia, por exemplo, ansioso, eu pegava água e bebia quase uma garrafa. Então, eu me ocupava com aquilo. Eu estava me ocupando com um outro hábito, que era o hábito de beber água, só que nesse caso era um hábito saudável. Então isso me ajudou bastante. Então entenda quais são os seus gatilhos e quais são as prioridades. Essa é a dica que eu tenho para vocês. Não sei se faz sentido ou não, mas fez muito sentido na minha vida e eu tento buscar isso cada vez mais. E sim, tenho vários outros pontos que eu preciso trabalhar, mas um dia após o outro, não dá para trabalhar tudo numa vez só, senão a gente fica louco, aciona essa amígdala que a gente tem aqui e aí a gente cria um grande sabotador e piora a situação. Ok? Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.